Dia 179, segundo Reis, capítulo 13 ao capítulo 14, versículo 29. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual Deus na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios, e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez, mais e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria. E Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. No segundo ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo:
Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. E Amazias feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou a Selá na guerra. E chamou o seu nome Jocteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali, e trouxeram em cima de cavalos, e sepultaram em Jerusalém, junto de seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizera rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a misericórdia de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado nem livre, nem que ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão e tudo quanto fez, e o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao capítulo 19, versículo 12. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo
ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Salmos capítulo 146, do versículo 1 ao 10. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens em que não há salvação. Saí-lhes o espírito e eles tornaram para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 2 ao 3. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Terminamos o dia 179, nós nos vemos amanhã no dia 180. Até mais!